Shalom, queridos. Boa noite. Que bom estar com vocês em tempo de festa. Graças a Deus. Quando o pastor Rogério estava contando aqui sobre a trajetória de vocês, claro que resumido, né? O pastor gosta de contar a história, porque na verdade isso nos traz gratidão. Toda vez que o Projeto Vida faz aniversário, esse ano, em janeiro, no ano que vem no caso, a nossa igreja vai fazer 30 anos. E às vezes a minha esposa fala assim, você vai contar a mesma história? Eu falo, então dessa vez não. Aí quando eu chego no púlpito eu começo a contar. Não tem jeito. Porque a gente começa a lembrar da garagem, começa a lembrar lá de 1992, tinha gente que nem nascido estava. E a gente começa a lembrar exatamente, Rogério, dessas questões, de como Deus foi generoso. Porque a gente percebe que as coisas são desproporcionais mesmo. Deus nos promete, nos dá palavra que às vezes a gente se considera completamente incapaz daquilo acontecer. Tem profecia que a gente faz igual Sara, a gente ri. Mas não é porque, eu já falei até aqui outra vez que eu vim, eu acho, não é que Sara riu de Deus, ela riu dela. Porque falou assim, você vai ficar grávida, vai ter um filho, daqui a um ano você vai estar com o bebê no colo. Ela começou a rir. Aí a gente pensa assim, mas que irreverência. Não, ela riu dela. Ela não acreditava que aquilo que estava sendo falado com ela podia ser um canal da bênção de Deus. Eu ouvi profecias que eu olhava assim e falava, essa pessoa que está falando é louca, porque ela não está percebendo que eu estou numa garagem com menos de 20 pessoas, nem microfone a gente tem, e um indivíduo falou um dia assim, eu estou vendo 10 mil pessoas reunidas. E eu me lembro de 2004, quando eu fiz um batismo de 900 pessoas quase, e a gente reuniu 10.076 pessoas do ministério no estádio. Aí eu pensei, em 92 eu recebi a profecia, em 2004 ela aconteceu. Só que, mas que fácil, não. Só que na hora que eu recebi a palavra, eu disse, esse profeta ele deve estar fora da sintonia. Acho que ele errou algum zero, ele errou alguma coisa. Então, Rogério, quando eu ouvia você contando aqui agora, eu fico pensando que privilégio que cada um de vocês tem de estarem aqui. Porque quando a igreja começou, Deus já estava vendo você aqui dentro desse lugar. Às vezes os pastores não conseguiam enxergar, mas Deus já estava com a tua família no projeto dele. Deus já estava com tudo para que você, nessa noite, pudesse estar aqui, celebrando uma nova jornada que começa a partir dos 7 anos. Porque vocês fecharam um ciclo. Agora começa um novo ciclo. E que bom que você está para contar a próxima história. Porque os próximos 7 anos, quem vai contar a história é você. E você vai ver o que Deus faz aqui, Deus vai duplicar isso, triplicar 10 vezes mais na tua casa, na tua família, na empresa, em todos os lugares. Dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. O pastor já me apresentou da cidade que ele achava que não tinha no mapa. Vai ter volta essa, pode ficar tranquilo. Até parece que Serra também, vamos lá, né? Mas hoje eu não posso falar nada. Porque eu estou no território de vocês, né? Então não tem jeito. Mas realmente a palavra de Deus diz que do interior fluirão rios de água viva, né? Então, não é na capital. Então Deus usou Volta Redonda para isso. Traga um abraço do Projeto Vida. Quando for em Volta Redonda, é a sua igreja, pode ter certeza. Um abraço da apóstola também, da igreja. E é uma alegria estar com vocês aqui. E realmente acredito que Deus separa momentos importantes para trazer palavras que possam nortear a nossa vida. Eu me lembro que 7 aponta para tanta coisa na Bíblia, né? Mas uma coisa fundamental é quando Davi, ele deu o 6º passo e o 7º ele não quis pisar. Diz a palavra que ele trazia a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. E ele decidiu que o 7º passo não era ele. Ele levantava um altar. E se ele levantasse um altar, não tinha como pisar, então tem que dar a volta. Tem que dar a volta. Está na Bíblia. Ele, cada 6 passos, ele levantava um altar. Era no mínimo 7 touros que ele matava. Foram mais ou menos 9 quilômetros. Foram mais de 1.100 altares que ele levantou. E ele fez um rastro que de Deus, quando olhou para a terra, ele viu um rastro de sangue, que as pessoas pisavam e continuavam andando até Jerusalém. Ali já apontava para o que Cristo faria por nós lá no futuro. Só que o mais tremendo, né, não é minha mensagem ainda, mas Davi, ele não podia dar o 7º passo.
Porque, na verdade, ele dava 6 e levantava o altar no 7º. Tem como pisar no altar pegando fogo? Não tem jeito. Eu tenho que dar a volta. Porque esse 7º, quem pisa é o Senhor. Então, quando eu entro no 7º, é o ano da minha total dependência. Sabe, coisas que estão liberadas, profecias, situações que estão para acontecer, é esse momento. E eu te digo isso com tanta convicção, porque o ministério que eu sou pastor vai fazer 30 anos, ele começou em 92, e Deus deu uma profecia de que no 7º ano Deus viraria uma chave. Só que eu velava pela profecia. Eu lembrava isso sempre. Só que a profecia com a minha realidade era uma distância tão absurda que eu precisava exercer fé. Porque eu liberava a palavra, crendo no que eu estava falando, mas os meus olhos não viam nada daquilo. Quando nós chegamos no 7º ano, Rogério, a gente estava num galpão, em Volta Redonda, ainda alugado. A gente tinha lá uma quantidade de cadeiras que ainda não enchia. E, aliás, nós havíamos saído do galpão, ido para uma tenda. Nós compramos uma tenda, um terreno que a gente havia comprado. Era a transição para esse novo lugar. Deus trouxe um avivamento no 7º ano tão absurdo, que a gente saiu daquele local para o lugar que você hoje conhece. E Deus nos levou em um crescimento tão exponencial, que eu estou dizendo, quando chegou em 2004, a gente está batizando num só culto 900 pessoas praticamente. Eu estou falando de 99, quando fizemos 7 anos. Nós começamos uma explosão tão absurda, que a gente começou a lembrar da profecia, que o 7º ano a gente entraria em um nível de total dependência de Deus, que isso ia escandalizar a cidade, escandalizaria as pessoas, da maneira tão absurda que Deus traria crescimento. Então o que eu lhe falo, eu tenho testemunho físico. E o bom não é ouvir de mim, o bom é você ouvir de uma ovelha minha quando você for lá, que estava na época e perguntar, conta, porque eles contam com detalhes. O que Deus fez, a igreja que eu tinha em 7 anos tornou a liderança, porque eu não dava conta de cuidar do povo que vinha. A igreja que eu reunia, ela era para fazer... a pessoa falava assim, esse lugar, como aqui, vai ser só para reunir líderes. Eu dizia, mas peraí, não tem lógica, eu não estou enchendo nem de ovelha. Aí um dia eu estava fazendo uma reunião de liderança lá, e ficou gente para fora. Eram só os meus líderes, porque Deus trouxe um crescimento. E eu não falo sobre isso muitas vezes, mas eu estou falando aqui hoje. E eu quero declarar mesmo, que Deus vire uma chave na sua vida. Só que a inauguração de projetos da igreja aconteceu a inauguração da igreja nas suas histórias. Empresários inauguraram, casas construindo, Deus prosperando famílias, porque toda inauguração de projetos aqui vai ter inauguração na sua casa, vai ter inauguração na tua empresa. Porque a prosperidade desse lugar vai determinar a prosperidade também que Deus vai trazer sobre a tua casa, sobre a tua família. Tem alguém recebendo? Dá uma glória a Deus aí. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá uma aleluia. Em nome de Jesus. Então deixa Deus dar esse 7º passo da sua vida. Eu quero falar sobre um tema que nos últimos dias agora tem movido muito o meu coração. Está no Salmo 84, versículo 5. Eu quero falar hoje sobre a visão da chegada me sustenta no caminho. Vamos falar juntos? A visão da chegada me sustenta no caminho. Mais uma vez, a visão da chegada me sustenta no caminho. Essa é a mensagem que, dos últimos dias, Deus tem movido muito o meu espírito a compartilhar fora da minha igreja. Porque durante 7 semanas eu estudei com o meu rebanho, nas quartas-feiras, o Salmo 84. E nesse estudo do Salmo 84, apesar do conhecimento que já tinha dele antes, Deus começou a abrir o meu entendimento num tempo onde existe a maior crise de orientação, como jamais nós vemos na história dos últimos dias. Talvez você perguntasse o que mais foi abalado nesse tempo de pandemia, todas essas circunstâncias que o mundo está vivendo, eu diria que é a crise de orientação. Nunca se gastou tanto dinheiro. As pessoas veem na internet alguém promovendo um curso, ele paga, outro ele entra. Numa crítica, porque você pode ter muitas coisas boas, inclusive. Porém, as pessoas estão
tão sem o senso de bússola, de norte, de orientação, que elas estão sendo orientadas por tudo e perdendo a perspectiva de que a palavra, não quero ser tradicional, não quero ser dogmático, mas que a palavra de Deus é a bússola da nossa vida. Onde nós encontramos resposta, inclusive muitos que estão falando sobre assuntos estão usando a tua Bíblia, estão usando a palavra, e que você tem ela pronta para você, liberada para você utilizar, e às vezes nós não nos orientamos na palavra. Eu quero falar sobre um salmista, porque ele tinha isso dentro dele. A visão da chegada me sustenta no caminho. Vamos lá, 1, 2, 3? Você sabe bem o que isso significa. Porque existem coisas que nos acontecem que, no momento, elas são muito terríveis. Mas quando você olha para onde você está indo, para o propósito que aquilo vai te levar, você consegue, às vezes, sentir a dor do movimento agora, para que você suporte o teu momento e possa chegar em seu propósito. O salmista diz assim no Salmo 84, 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra o que, igreja? Os caminhos aplanados. O caminho aplanado se encontra onde? No coração. Vou ver aquela versão. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, mesma coisa, cujo coração estão os caminhos aplanados. É interessante porque você lê esse texto e ele já começa a falar de uma bem-aventurança, de alguém que tem caminhos no coração, alguém que tem caminhos aplanados. E na verdade o texto está dizendo, bem-aventurado o homem que tem os caminhos, as estradas no coração. Fale comigo, bem-aventurado o homem que tem as estradas no coração. Ele está falando sobre alguém que conhece a trajetória, tem senso de orientação, que tem as estradas sobre a vida dele, ele sabe para onde está indo. Pode parecer muito simples, querido, mas é uma relíquia de hoje, é um ouro de hoje, é um tesouro do momento, aquele que sabe para onde vai. Porque hoje você andar com pessoas que sabem para onde vai, é de fato um privilégio de poucos. O que mais vemos hoje é essa crise de orientação. São pessoas fazendo tentativas. Uma geração jovem que está dizendo, eu vou por aqui, vou tentar, se não der, eu vou por aqui, vou tentar, porque não consegue ainda entender, perceber aonde querem chegar. Vivemos um tempo onde não existe profissão que dá dinheiro, existe o lugar que te prospera. Porque antigamente, olha, se você for nessa profissão, você vai ficar rico. Se você for nessa profissão, você vai ficar milionário. E a gente vê hoje pessoas fazendo coisas inusitadas e ficando prósperas, porque na verdade elas encontraram aquilo que elas nasceram para fazer. E não estão fazendo aquilo que se modelaram em outro. A gente está vivendo um tempo de modelagem tão exaustiva, que pessoas estão se modelando em outros, onde Deus está olhando e dizendo, não foi isso que eu planejei para a tua vida. Só que a gente olha, sei lá, na internet, em algum lugar, os padrões, as comparações, e a gente se sente desafiado a ser o que Deus não mandou a gente ser. Então a gente está vivendo uma crise de orientação tão absurda, que até dentro da igreja a gente percebe uma modelagem que ela se perdeu. A gente queria ser discípulo de Jesus, agora a gente começa a ser discípulo de tanta coisa, de tanta gente, mas se perde na chamada que Deus tem para nós. Eu quero falar sobre isso. Sobre alguém que tinha as estradas no coração. Sobre um salmista que fazia parte da família de Corá. A família de Corá era uma família da tribo de Levi. Eles eram, em especial, essa família, responsáveis para cuidar da porta do templo. Eles eram responsáveis para cuidar de onde? Essa família, por rebelar-se contra Moisés, 250 membros dessa casa foram engolidos pela terra, por pecado de rebelião. Mas Deus ainda permitiu que ficasse algumas gerações de Corá. Esse salmista, anos depois, faz parte de uma dessa geração. Que ele começa, inclusive, o seu salmo pelo final. Porque ele está falando de onde ele quer chegar e não onde ele está. Ele fala, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e ela sente dor só de pensar na tua casa. A minha alma tem sede, fica seca, eu sinto-me enfraquecido, eu sou consumido pelo pensamento de chegar na tua presença e te adorar. Esse é o salmista que um dia disse que vale mais um dia na tua casa do que 1000 nas tendas da perversidade.
Ele está falando sobre um nível de entendimento que ele está dizendo, eu estou tão empolgado, tão entusiasmado, tão envolvido em estar na presença de Deus, que eu trocaria 3 anos da minha vida por um dia intenso na casa do Senhor. 1000 dias eu abro mão por um dia intenso na casa do Senhor. Eu estou falando de alguém que fez parte da família, que cuidava do tabernáculo, da porta, da entrada, mas que agora já tinha perdido o ofício, mas ele diz, eu queria estar varrendo a porta da igreja, eu queria estar cuidando. É interessante porque ele está valorizando algo que muitos não valorizavam. Ele está valorizando algo que um dia ele teve, mas ele perdeu. E ele está dizendo, como eu gostaria de voltar e de poder servir no tabernáculo. Ele faz parte daquela geração que vive o presente no presente. Você sabe que é uma dádiva de pouca gente viver o presente no... É isso mesmo que você falou aí. É uma dádiva de pouca gente. A gente vive em um momento de tão ativismo, né, de tão movimento, de tanta atividade na mente, que é possível você estar aqui olhando para mim, mas tua mente não está aqui dentro. Não estou lhe criticando, eu estou só lhe posicionando. De você estar aqui já fazendo a conta, dizendo amanhã eu tenho tal coisa, eu tenho que acordar tal hora, eu tenho que fazer minha mala, eu tenho que fazer não sei o quê, porque eu te garanto, muita gente não está aqui, só está a carcaça. Mas vamos viver o presente no presente. Chega aqui, vamos lá, olha para mim. Tem muitas pessoas que se assentam à mesa com a família, mas não está ali. Entra num carro, mas não está lá dentro. Porque não consegue viver o hoje, ele está sempre um ponto à frente. E nem com Deus, porque Deus faz algo na vida dele e está perguntando o que vai ser o próximo. Sem conseguir degustar uma comida que ele está comendo agora, já pensando o que vai comer de noite. É como alguém que não consegue viver a vida com intensidade. Só que isso se tornou tão comum que a gente está fora do nosso tempo. Por isso que eu lhe digo que quando o salmista falou viver um dia, mas um dia intenso, um dia inteiro, um dia presente no presente, olhando olho no olho, ouvindo pessoas. Existem respostas que Deus lhe dá numa conversa, mas pena que você não estava prestando atenção nela. Eu estou só começando, você está entendendo ou não está entendendo? Porque você estava ali só para o protocolo, porque por respeito àquele tio, aquele avô, aquele pai que eu visitei, deixa ele falar aqui, mas eu estou aqui no WhatsApp fazendo minhas coisas aqui, e você não sabe que a resposta que Deus tinha para você estava vindo da boca dele. Porque a gente não consegue, às vezes, a intensidade do momento. É uma dádiva de poucos, e espero que você seja um desses poucos, que consegue de verdade sentar com a família, Quando eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Mas quando eu venho na casa do Senhor, eu quero receber tudo que Deus tem para a minha vida. Eu quero cada vírgula que saia da boca de Deus para mover sobre a minha casa. Eu lhe estou lhe dando um conselho, acredite, eu não sou pastor aqui, amanhã eu estou indo embora, desculpa. Mas se você puder ouvir um conselho de alguém que está pastoreando há 32 anos, eu sei o que eu estou falando. Ovelhas que acabam o culto, chega assim, pastor, ora por essa causa. Eu falo, irmão, eu preguei sobre isso hoje. Ah, mas o senhor vai orar agora? Eu falei, não vou orar agora. Porque eu já preguei hoje. Deus já falou contigo, irmão. Só que você estava lá dentro esperando o final do culto para conversar. Só que você não entendeu que Deus estava querendo conversar com você naquela hora. Deus já estava fazendo, Deus já estava movendo. Só que a tua cabeça está tão voltada à tua dor, que a tua dor está ofuscando a possibilidade de ouvir Deus falar com você. A verdade é que a gente não consegue essa intensidade que o salmista está querendo mostrar para você. Ele chega a dizer, olha, eu estou falando sério, 3 anos da minha vida, eu vivi tão fora do propósito, mas um dia na casa do Senhor me restituirá 3 anos sem estar na presença do Senhor. Ele está dizendo que se eu entrar com intensidade, com todas as minhas forças, se eu colocar minha vida no altar, eu posso mudar a minha realidade em 24 horas. Você crê nisso? Diga um amém, irmão? Amém. Ele está dizendo que se a minha carne, minha mente, meu corpo, meus olhos, todo o meu ser estiver posto diante para ouvir Deus, um dia vai valer para uma restituição de 1000 dias. Eu estou insistindo nisso porque é o mesmo salmista que começou de trás para frente. Ele está no meio de um deserto, acredite. Só que ele está visualizando o tabernáculo. E ele começa a dizer aqui no deserto árido com dificuldade, tinha um vale de Bacar chamado Vale do Choro, e ele está dizendo, Deus, quão amáveis são os teus tabernáculos, porque a visão da chegada me sustenta no caminho.
Às vezes eu tenho que entender isso, querido, que vale a pena sim passar pelo que está passando, quando eu sei para onde eu estou chegando. Quando eu não tenho a visão da chegada, eu reclamo no processo. Mas quando eu sei onde Deus, quando eu tenho orientação, quando eu sei o caminho que Deus tem para a minha vida, eu não quero sofrer. Mas se o sofrimento chegar, eu sou sustentado pela visão que eu tenho do futuro. Acredite, querido, nesse 7º ano, Deus quer virar uma nova jornada. Mas Ele quer te dar a visão dos próximos 7 anos. Não é apenas 7 dias. Porque quem é sustentado apenas pelo passado não perdura. Quem é sustentado apenas por emoções do hoje não perdura. Mas eu preciso olhar à frente do meu tempo e dizer, meu Deus, isso aqui é só uma leve e momentânea tribulação. É absurdo quando o apóstolo chama 30 anos de ministério, de passar frio, açoite, ser preso injustamente, passar uma série de dificuldades, e ele chamar de leve e de momentâneo. Eu não estou criticando o apóstolo, eu estou dizendo que eu acho um absurdo, porque eu não consigo conceber isso na minha mente. Porque tem gente que passa 3 meses de luta e já está dizendo, não estou aguentando mais. E como que alguém em 30 anos que ele passou, você lê a história dele, e você vê o homem dizendo, isso foi leve. Isso foi momentâneo. Nas minhas vindas aqui, eu sei que eu já falei sobre isso em algum momento bem específico, mas me dê 2 minutos só para repetir. Mas sabe por que o apóstolo Paulo diz que é leve e momentâneo? Porque ele usa uma palavra que é a chave de tudo, produz. Qual que é a palavra? Porque produz eterno peso de glória. Porque o problema não é a tribulação, o problema é a produção. Porque se eu aprendo, querido, você nunca perde. Eu vou repetir. Se eu aprender, eu nunca vou perder. Ah, mas passei uma luta de... Olha, foi difícil, mas você aprendeu alguma coisa, então você não perdeu. Fiz um negócio, olha, que eu me arrependi. Me deu prejuízo. Não. Mas você aprendeu alguma coisa? Aprendi. Então não te deu prejuízo. Porque se você aprender, você nunca perde. Paulo está dizendo que o problema dele nunca foi a tribulação. Foi chegar no final da tribulação e não produzir nada. É você olhar aquele irmão na igreja que está passando por uma tribulação. Meu Deus do céu. Eu não vou olhar o irmão não, olha você mesmo, melhor. Porque cada um dará conta de... Então vou cuidar da nossa vida, né? Então vamos lá. Você olha a tua vida e você passar pelo que passou e continuar orgulhoso. Aí não produziu nada. Continuar sem compromisso com Deus. Espera aí, não produziu nada. Passar pelo que eu passei, não continuar roubando de Deus, que a Bíblia diz que é o dízimo. Continuar com a vida do mesmo jeito que estava. Por quê? Porque resolveu, agora vamos voltar a ser, porque sextou, né? Sextou. Vamos curtir a vida. Amado, a tribulação produz. Se ela produzir, você não perde. Ela produz algo. Se ela produziu algo, acredite, esse algo vai abençoar a vida de muita gente. Se ela produzir algo, esse algo vai fazer você não tomar atitudes erradas no futuro. Esse algo vai lhe fazer um conselheiro de uma geração que vem depois de você. Esse algo vai proteger o teu filho, o teu neto e a sua geração que não ande pelo caminho que você andou. Então já valeu ou não valeu? Valeu. Acredite, valeu. Porque isso não tem dinheiro que pague. É o fato de você aprender com a vida. Agora, o problema é você passar pela tribulação, como a azeitona passa pela prensa e produz o azeite, e no final não tem azeite nenhum, irmão. Porque o problema da azeitona é que ela só consegue dar o melhor dela depois da prensa. Eu estou lá em Israel, uma irmãzinha muito afoita, toda... Quando você for lá em Israel, eu vou dar mais uma chance. Quando você for lá em Israel... Amém. Amém que você pegou agora. Você vai chegar lá no Getsemane, né, que é o jardim. Getsemane em grego, hebraico, é o jardim da prensa. Jardim da prensa. Então, o que acontece? Ela estava tão empolgada que ela foi, pegou uma azeitona da árvore, da oliveira e comeu. Na hora que ela mastigou, ela falou, esse negócio é ruim demais. Mas ela estava no jardim de Getsemane. Afinal de contas, né? Ela falou, mas... Aí eu falei, irmã, não se come azeitona assim. Tem que esperar o processo. Porque depois do processo, a gente fica com desejo de comer.
O azeite é tão gostoso depois. Só que essa história aí tá igual a minha, a sua. A gente, antes da prensa, a gente era amargo assim também. Chegava a dar nó, assim, né? Mas depois da prensa fica docinho. Quebrantado. A gente muda, não muda? Se muda, hein? Tem gente que não está gostando, mas tudo bem, vou continuar falando. É a prensa, gente. Então o apóstolo Paulo não tinha esse problema, não. O trajeto para ele, e até esse salmista, que é o que eu quero falar, que eu estou falando hoje, ele dizia assim: quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele podia ter dito isso no último versículo, mas ele disse isso no primeiro. Porque ele está fazendo ele está ensinando a jornada até o tabernáculo. Se você olhar, ele vai falar que tem um vale de Bacá, vale de Bacá, que é o vale do choro em hebraico. Então ele está dizendo para mim o seguinte: vai ter choro, vai ter deserto, vai ter falta de coisas. Então ele não me maqueia, ele não fica tentando me mostrar um caminho dizendo vai ser só triunfo. Sua vida cristã vai ser só maravilhas. Tua vida cristã não vai ter nunca problema. Não, esse indivíduo aqui não faz isso não. Ele está dizendo o seguinte: gente, nós vamos para Jerusalém. Lá tem um altar para adorar o Deus Todo-Poderoso. E são amáveis os teus tabernáculos. O lugar é tão maravilhoso, porque a família dele cuidava lá atrás. Só que, olha, vai ter choro, vai ter deserto. Só que eu prefiro andar com esse homem que sabia para onde ia, do que andar pelo oásis de alguém que não sabe para onde vai. Eu ando com gente assim, não tem problema não. Vai ter deserto, estou dentro. Vai ter luta, estou dentro. Porque meu problema não é o trajeto, o problema é se você sabe para onde está indo. Porque a visão da chegada você esqueceu do tema já? Me sustenta no caminho. Então, quando eu assumo essa visão, é por isso. Existem coisas que me encantam. Mas de verdade mesmo. Às vezes eu gosto de ficar vendo programas, né, que falam sobre natureza, etc. Você pegar aves específicas de uma determinada raça, que elas voam, elas chegam a voar, pastor Rogério, 8.000 quilômetros. Elas chegam, eu fiquei abismado quando eu li a respeito, a voar 4.000 quilômetros sem descer. Elas estão num momento migratório. Só que elas estão indo para um lugar que elas nunca foram. E os cientistas falam, a gente não sabe como elas conseguem chegar. Porque elas estão todas voando, saindo do inverno daqui, para outra região, para ter comida, e quando terminar a comida, eles voltam todo o trajetório, só que elas nasceram aqui sem nunca ter ido aqui. E elas vão voando, no instinto, para um lugar que elas nunca foram. Elas atravessam como se fosse daqui na Europa. Inclusive, um dos lugares que elas descem é Israel. Elas descem lá. Aí milhares e milhares, depois elas sobem e continuam o voo, 4.000 quilômetros a mais, e vão para o destino delas. Agora, como que pode um animal, que ele só tem o instinto animal, saber que está indo para um lugar onde nunca foi? Mas elas estão indo, e elas sobrevivem. Tem uma espécie, tem um salmão, criado no Japão, que com 1 ano eles soltam. Ele vai para o mar de Bering. Ele chega a nadar 20.000 quilômetros, e volta para desovar no mesmo lugar, 5 anos depois. Como que pode um animal ter essa natureza? Eu me encanto com essas coisas, me chama a atenção. Eu fico pensando se um animal que não tem o que eu tenho, ele tem apenas o instinto, e ele vai para um lugar onde ele nunca foi. É interessante que eu e você que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós temos o que eu chamo as estradas no coração. Nós temos o senso de orientação. Nós temos o que as pessoas lá atrás estão pagando caro e muitas vezes sem receber o que eles estão pagando. Estou falando que você tem que vender isso não. Mas você tem algo, querido, para a sua casa, para a sua vida, para os seus filhos, que Deus te deu na palavra. Só que às vezes você não está entendendo o que Deus plantou dentro de você. Você é como aquela ave que voa 8.000 quilômetros sem saber nem para onde está indo, mas está chegando no lugar. É o salmista dizendo, eu estou indo para um lugar, porque o coração dele estava em Jerusalém. Ele estava indo por um deserto, dizendo, pode seguir o caminho, porque eu sei para onde estou indo. Quando eu trago essa palavra, querido, eu quero realmente fazer você entender que assim como Deus ele tem propósitos claros na sua vida,
E que Deus lhe dá a oportunidade de estar num ambiente que desafia, que estimula você, que inspira você. A gente está vivendo um tempo extremamente motivacional. Mas o que o senhor tem contra, apóstolo, essa questão? Nada. Até porque é uma dádiva, né? É um talento alguém poder, numa sala, num ambiente, num aconselhamento, motivar alguém. Inclusive, eu me preparo para motivar as pessoas. Só que o problema da motivação, querido, é que eu preciso te dar um novo motivo sempre. E mais um novo. E mais um novo. E você entrou num ciclo que você precisa todo o tempo de mais um motivo. Chega uma hora que eu tenho que chegar e falar, meu Deus, o que eu vou pregar aqui? Que nova série que eu vou fazer? Que nova campanha? Que palavra que eu vou dar? E a gente vai motivando. Só que acredite, querido, a motivação é linda, mas muito superior à motivação chama-se inspiração. Porque quando você é inspirado por algo, você não precisa de ninguém empurrar você todo dia. Porque tem algo dentro de você que mexe com as suas estruturas. Ninguém precisa ligar para você vir para o culto. Ninguém precisa passar na tua casa. Ninguém precisa lembrar você que você tem que entregar a sua oferta. A verdade é que você começa a ter um movimento dentro do teu espírito que te orienta. Quem está entendendo, diga amém, querido. Que te dá orientação, que alguém diz assim, mas como? Como é que é? Você não tem você precisa de uma agenda? Não, tem coisa que eu não preciso de agenda. Eu sei exatamente o que eu tenho que fazer. Porque existe um motivo dentro de mim, mais do que só a motivação fora de mim. A motivação, querida, ela é positiva, ela é boa, mas ninguém aguenta por muito tempo. Eu não consigo ter discípulos que eu tenho que empurrar eles todos os dias. Mas eu oro para que Deus me use você, use meus discípulos como inspiração. Porque a inspiração, querido, ela é algo tão extraordinário, que você pode ficar 1 ano sem encontrar a pessoa, mas que está dentro de você, ninguém tira de você. Você desejou algo, você decidiu. Quando eu vejo um menino lá dizendo, apóstolo, eu quero ser pastor, eu falo, glória a Deus, porque eu estou inspirando de algum jeito. Então eu quero dizer a você, querido, Deus quer te dar além do motivo. Porque por motivos pode ser que um dia você canse. Por motivos pode ser que um dia você saia do caminho. Por dar motivos pode ser que algum lugar te dá um motivo melhor, você muda de lugar, depois para o outro, depois para o outro e para o outro. Mas se você for inspirado por uma visão, a sua mente já está resolvida. Eu chamaria você aquele que tem as estradas no coração. E que a Bíblia chama de bem-aventurado. Ele fala que é feliz essa pessoa. Porque ele tem um senso de direção. Que por mais que você tenha o pastor, eu também preciso de gente para me ajudar, mas você já anda, você já se move, você já sabe o que fazer, você se torna leveza no meio do seu ministério. E você não é mais um peso que tem que ficar toda hora te conduzindo. Deus quer trazer um batismo sobre toda essa igreja nessa noite. Deus quer nos marcar essa noite. Ele quer colocar esse senso que esse homem tinha. Eu gosto muito dessa comparação, porque ela é parte da minha vida, não como uma revelação bíblica. E por isso cito às vezes, porque é uma cultura do meu ministério. Eu sei que o povo de Israel andou em círculos durante 40 anos. Mas eles aprenderam. Eu conversava com um judeu e ele dizia para mim, a gente sabe que a vida é cíclica. Aliás, se tem alguém que sabe, somos nós. Que a nossa geração andava. Alguém perguntou, apóstolo, quanto tempo mais ou menos daria para atravessar aquele deserto? Irmãos, calcular, é só você imaginar que a gente atravessa do Cairo até o Monte Sinai, dentro de um ônibus, no ar-condicionado, 6 horinhas de viagem, 8 horinhas. Agora coloca 2 milhões de pessoas andando a pé, 2 meses, será que atravessa? Sim. Por que 40 anos? Porque andava, voltava ao mesmo lugar. Andava, voltava ao mesmo lugar. É muito triste você viver uma vida assim. Onde passa 12 meses e a tua vida não muda nada. Até o problema não mudou de tema. Até o discurso da pessoa continua o mesmo. Ele continua, inclusive, com a mesma perspectiva para gerar pena nas pessoas. Irmãos, problema, luta, todo mundo tem, mas muda pelo menos o tema. Cada 12 meses você fala, já falei tanto desse, vou falar de outra coisa agora. Porque não é possível. Eles aprenderam algo fantástico, porque eu sei que é cíclico. Tanto que é cíclico que eu estou aqui hoje. Já vim outras vezes. E vou voltar, e creio que a sua vida também é assim. Quando você termina o ano, você pode terminar dizendo, meu Deus, estou na mesma cadeira. Aí você dá uma olhada na foto do ano passado, até a roupa eu repeti.
Que é perigoso eu ter feito isso, né? Alguém tiver foto aí, você me fala. Mas não tem problema repetir a roupa. Não tem problema estar com o meu marido. Glória a Deus por isso. Não tem problema estar na mesma igreja. Glória a Deus por isso. Não tem problema você estar na mesma casa. Glória a Deus por isso. Porém, querido, não é mais cíclico, em círculo. É espiral. Porque espiral aqui, ó, eu estou no mesmo lugar, mas eu não sou a mesma pessoa. Espiral, eu dei uma volta e estou no mesmo lugar, mas eu não sou mais a mesma pessoa. Espiral, eu estou dando volta sim, mas você vem ver se eu sou o mesmo. Não sou, porque não é possível em 12 meses sua história não mudar, teu pensamento não mudar, teu compromisso com Deus não mudar. Não aceite, querido, viver uma vida medíocre, porque Deus colocou as estradas no teu coração. O teu amanhã não é como hoje, alguma coisa tem que acontecer na tua história. Tem alguém recebendo? Dá um glória a Deus aí, dá uma salva de palmas a Jesus, dá uma aleluia em nome de Jesus. Mas a grande verdade é que a gente diz, mas como isso acontece? No Salmo 121, versículo 8, diz uma coisa que é tremenda. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O irmão vai viajar e você faz a oração, dizendo, Senhor, guarda a tua saída, guarda a tua entrada. Tem gente que inverte, guarda a tua entrada, a tua saída, não tem problema. Inclusive, você pode continuar orando assim, mas esse texto não tem nada a ver com isso. Mas você pode continuar orando, porque Deus sabe que você está orando para abençoar. Esse texto está dizendo, querido, que o dia que você nasceu, você estava numa escuridão do ventre da mãe. E Deus guardou a tua saída do ventre da sua mãe para a claridade do nascimento. E você nasceu. Você viveu a trajetória. E Ele agora está dizendo, a tua entrada da morte, eu também estou guardando para você. Eu guardo a saída para esse mundo, onde você chegou, e eu guardo a tua entrada. Quando você chegar, eu estarei esperando você. Da luz para a escuridão, porque eu sou a tua luz. Então Ele está dizendo, eu guardo você. Só que aí nós entendemos o seguinte, se Deus está me guardando, é porque Ele plantou um propósito. Se você olhar textos bíblicos, como Jeremias 1,5, Jeremias ele tem uma revelação de Deus que organiza esse sentimento de muita gente. O capítulo 1 de Jeremias, versículo 5, que ele fala, você já conhece, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Você conhece. Antes que saísses da madre, te consagrei. E te constituí o quê? Profeta para as nações. Te constituí profeta às nações. Aí você olha o seguinte, espera aí, mas o que Deus está querendo dizer para Jeremias? É o que ele falou. É o que ele falou. Eu cheguei primeiro. É o que ele está dizendo para Jeremias. É o que ele manda dizer para você. Quando você foi formado, eu fui lá saber quem você era. E já sabia o que você faria da vida. Eu já plantei as estradas ali. Quando você estava saindo do ventre da tua mãe, eu te separei. Eu te consagrei, eu já te separei e te constituí na terra. Mas Senhor, quando eu acabei de nascer, vi alguém que colocou a mão na minha cabeça e me consagrou. Ele falou, não, eu cheguei antes. Mas o senhor não sabe, minha história, eu nasci na macumba. Ele diz, não importa, eu cheguei antes. Mas eu fui, tinha um padrinho lá que fez não sei o que. Ele falou, não importa. Se teve padrinho, madrinha, óleo, teve qualquer coisa. Ele falou, antes de você sair, eu fui lá te visitar. Te consagrei, eu já te separei, já te constituí. Quando você nasceu, quem chegou depois chegou atrasado. Eu cheguei antes na tua história, da tua vida. Agora você pode dar uma salva de palmas. Agora você pode dar um glória a Deus. Você percebe isso? Como existe algo onde Deus está brindando a sua vida antes do teu nascimento. Então não tem como eu dizer, não, mas as histórias, mas o que eu vivi, a situação da minha vida, as coisas que eu passei, sim. Sua história é linda. Mas Deus está dizendo, meu filho, qualquer coisa que você queira me contar, eu cheguei antes de qualquer pessoa na tua vida. Então quando eu digo a você, igreja, aquele que tem as estradas no coração, bem-aventurado. Esse salmista no qual está falando a respeito dele, bem-aventurado o homem que tem os caminhos aplanados, é uma coisa fantástica.
Porque deserto tem buracos, deserto tem charcos, deserto tem caminhos tortuosos. É só você ler Isaías capítulo 40 e você vai ver, versículo 1 em diante, que ele vai endireitar os caminhos tortuosos, que ele vai tirar os montes. Ali é um deserto, é o caminho. Só que ele está dizendo que dentro dele, na mente dele, no espírito dele, o caminho está aplanado. Aí ele está subindo aqui, como é que está o teu caminho? Aplanado. Mas peraí, você não está entendendo, o seu pé não está subindo, não, mas aqui não. Eu estou descendo para o vale, como é que está o caminho hoje? Está lindo, está aplanado, mas você não está no meio do vale? Tá, estou, meu pé está, mas aqui não, o coração está aplanado. Eu não estou inventando, eu estou dizendo para você que bem-aventurado é aquela pessoa que no meio do ambiente dele, ele consegue suportar as pressões como se elas não existissem. Ah, mas isso é impossível. Isso é treinamento. Também, o apóstolo Paulo mandou treinar a mente. Capítulo 12 de Romanos. Mas não é só treinamento. É uma decisão que eu tomo de encontrar para onde eu estou indo, de entender o trajeto que Deus tem na minha vida. Existem pessoas, querido, que fazem deserto não parecer deserto, sim ou não? Você já viajou para um lugar lindo com a pessoa errada? Você até lembrou aí, né? Você chegou de viagem, alguém perguntou, como é que foi a viagem? O lugar lá é bonito demais. Falou, não gostei não. Não tinha nada a ver com o lugar, tinha a ver com quem você estava. Você viajou para um lugar que não era tão lindo, para dizer melhor feio, com a pessoa certa? Pode falar sim ou não. O que aconteceu? Você falou assim, meu Deus, o lugar é tão bonito. Ele falou, como você gostou daquele lugar? Você fala, foi demais a viagem. Só que você não entendeu. Não tem a ver com lugares. Tem a ver com quem você estava. Porque tem pessoas que fazem deserto não parecer deserto. Tem pessoas que fazem ambientes difíceis não parecer tão difícil assim. Mas eu já andei com gente, querido, que lugares bonitos ficaram feios. Que situações boas ficaram tristes. Porque entenda uma coisa. Você não precisa, querido, de mudar situações da tua vida. Eu digo para pastores que a gente não precisa de um novo orçamento, precisamos de novas ideias. Porque muita gente quer comprar, eu preciso comprar um negócio para minha casa, às vezes não, às vezes você não sabe nem usar o que você já tem. A minha mãe e meu pai meu pai faleceu no passado, minha mãe, graças a Deus, viva. Mas os dois sempre tiveram esse dom. É um dom maravilhoso, é uma coisa deles. Eu acredito que alguns aqui também tiveram pais que teve esse dom. Eu fui descobrir que eu era pobre, pastor Rogério, eu tinha 15 anos já. Você está rindo porque não era você. Não, eu estou falando sério. Eu não sabia que eu era pobre. Você pode achar engraçado o que eu vou te falar. Meus pais vieram de Maçambará, Vassouras, uma cidadezinha pequena perto de Volta Redonda. Ele fez lá a última plantação e foi para Volta Redonda tentar a vida. Meu pai é analfabeto, minha mãe também, né? Mas muito esforçados. O primeiro emprego que ele teve por anos era no caminhão do lixo. E eu tenho 52 anos hoje, ainda tenho, E no meu nascimento eu tenho lembranças de presentes pelo CIP, carrinhos e tal. Eu nunca soube, até mais tarde, que aquilo ali vinha do lixo. Só que o meu pai dava um jeito daquilo ficar tão bonito, que eu andava com meus colegas, eu não sabia que eu era pobre. Minha mãe, de tarde, fazia angu com café. Tinha dia que era aquele pão velho colocado no café com leite. Mas é interessante, e várias outras coisas que ela fazia. Eu sempre achei que era opção e não falta de. Eu achava que era realmente a escolha daquele dia à tarde, era aquela comida porque tinha tanto, mas ela resolveu fazer aquilo, porque eu gostava tanto daquilo que ela fazia. Só que um dia eu tinha 15 anos, eu fui na casa de um novo amigo que eu fiz. Quando eu cheguei no quarto dele, tinha um autorama montado. Não sei se você sabe o que é isso, sabe ou não? Quando eu vi aquilo, nunca tinha visto. O quarto dele inteiro era autorama. Na hora que ele falou, pega o controle, eu fiz assim, o carrinho correu, eu falei, sou pobre. Você está rindo? Não, porque os amigos que eu tinha estavam igual eu também, quebrado igual a gente. Naquele dia, ele falou, acelera, Joel. Quando eu acelerei, ele falou, sou pobre muito mesmo, mas é muito. Porque eu fiquei tão apaixonado, aquilo era um quarto só para aquilo. Ele falou, eu vou mostrar os outros presentes. Eu falei, não, tem que ir embora. Ele queria mostrar os brinquedos dele, ele falou, tem que ir embora, porque acabou comigo aquilo.
Eu cheguei em casa, eu comecei a olhar a minha realidade. Eu falei, peraí, as coisas. Eu tinha uns 15 anos, eu falei, que é isso? Eu lembro que eu gostava, assim, minha mãe fala que mesmo naquela condição, eu sempre gostava de uma coisa boa. Então, chegava na feira, tinha assim, eu vou comprar aqui umas 5 camisas para você. Eu olhava, mãe, compra aquela ali, só uma. Compra 5, não. Compra uma. Mas eu nem sabia. Comprava aquelas cuecas de latinha, eu falava, não, compra aquela ali. Mas aquela ali, o preço de uma dá para comprar 3. Eu falei, então compra uma. Eu lembro que um dia eu queria um tênis Adidas, né? Porque só tinha Topper, quando chegou o Rainha Iate. Quem está rindo é porque a idade está denunciando aí. O Congo que chute, né? Eu não sei quando, mas de repente apareceu o tal do Adidas no Brasil. Aí eu ficava, mãe, eu quero um Adidas. Eu vi no pé de alguém desse que viu que eu era pobre. Eu descobri que eu era pobre, né? Aí eu ficava Adidas. Minha mãe um dia chegou tão feliz. Ela falou, meu filho, achei, lá na feira. Quando eu abri a caixa, estava Abidas. Você está rindo, né? Chinesada já trabalhava naquela época, cara. Eu abri, eu vi o rosto da minha mãe tão feliz que eu falei, mãe, obrigado. Mas por dentro, não tinha 3 listinhas, tinha 2, sabe? Mas Abidas. Eu quase desenhei com a canetinha, mais uma. Mas você sabe que eu demorei para descobrir que eu era pobre. Por quê? Porque minha mãe e meu pai tinham esse dom de transformar deserto, fazer não parecer deserto. Nossa casa era muito gostosa. E foi. Depois disso também, mas depois que eu descobri, continuou bom. Sabe aquele negócio de tingir roupa? Era assim, você ia para um casamento na casa de oração onde eu era a igreja, que eu participava. Aí eu olhava, mãe, a senhora comprou camisa nova? Não, tingi. Mas vou parar, deixa eu continuar pregando, que está muita nostalgia aqui hoje, né? Mas é porque eu fico empolgado mesmo, porque eles ensinaram a gente tanto. Somos em 3 irmãos, minha irmã ela é doutora em metalurgia pela USP, meu irmão é engenheiro, e eu não deu certo, sou pastor mesmo, mas tá tudo bem. Mas assim, eles conseguiram aquele sonho que eles tiveram. Meus filhos vão estudar e vão estudar, né? Ser alguém, né? Nesse aspecto. Para eles isso era ser alguém. Mas quando eu olho para trás, eu percebo tanta coisa do meu pai que eu falo, meu Deus, que talento que ele tinha. E eu trouxe isso para o meu ministério. Eu estava na garagem, estava num galpão. Eu não tinha painel de LED, mas eu comprava aqueles negócios de caminhão, aquelas lonas enormes e mandava desenhar. E montava uma campanha nova, 7 semanas e tal. Um dia alguém disse assim, com LED é fácil. Eu falei, não é fácil, meu irmão. Eu comecei com encerado de caminhão. Porque hoje a gente muda aqui assim, né? Você muda o tema, desenha. Mas o que eu quero te dizer é que quem tem estradas no coração, na verdade, não faz diferença o que ele está vivendo hoje. Porque ele está vivendo onde Deus está levando ele. Meu pai ele já dizia, eu vou na tua formatura do teu irmão, e ele estava vendo mesmo, ele foi nas nossas formaturas. Então parece que aquilo mexia com eles em fazer estratégias, tornando a nossa vida boa, mesmo quando não devia ser boa. Então quando alguém vem me contar uma história, querido, eu respeito a tua história. Mas eu te confesso que eu aprendo um pouco quando Jesus ele ensina princípios para nós que são muito interessantes. Pessoas que contaram história para ele considerou, mas não respeitou. Moisés foi um deles, sou pesado de língua, ele disse, tá bom, mas vai lá fazer o que tem que fazer. Jeremias foi um desses, eu sou uma criança, eu sei, meu filho, que você é criança, mas vai lá e faz o que você tem que fazer. Porque a gente conta história para Deus pensando que ele vai desistir da gente, ele não vai. O apóstolo Paulo ensina algumas coisas, o pastor citou hoje o apóstolo Paulo, e realmente é tremendo. Porque eu vejo a mesma perspectiva desse salmista, na perspectiva também de Paulo, quando eu disse para você da produção, claro, mas quando ele fala sobre a graça de Deus, ele fala, a graça, ela me basta. Ele tem uma perspectiva absurda sobre a graça. Então, antes de eu falar de Paulo, eu quero lembrar exatamente o que o Salmo diz, em cujo coração estão as estradas, em cujo coração estão os caminhos aplanados. A questão não é onde eu estou pisando, a questão é onde eu estou pisando. A questão não é o que eu estou vivendo aqui. Você não está vendo isso? Eu estou vendo, mas aqui dentro eu estou vendo outra coisa. Mas isso é hipocrisia? Não, isso é fé, é convicção, é certeza. Que antes de eu ser formado, Deus já me visitou. Antes de eu sair do ventre, Deus já me consagrou.
Então eu não tenho como fugir do que Deus desenhou para mim, ficar com um monte de gente rodando em círculos. Gente, para de andar desse jeito. Decida, entenda uma coisa na tua vida. Não existe lugares melhores ou piores. Eu vou falar de Paulo já, mas eu quero mostrar algo para você que é fantástico. A geração de Abraão e a geração de Ló. A geração de Ló, a geração que teve que escolher o caminho. Deus falou com Abraão assim: Ló tem que ir embora. Então Ló, escolhe o teu caminho. Ele falou: vou por essa rota. E Abraão deu as costas para ele e foi para outra, deserto. Só que Ló é a geração que escolhe caminhos. Abraão é a geração que transforma caminhos. São duas gerações diferentes. São duas gerações diferentes. Eu já fui em lugares ricos e vi crente pobre. De eu pregar assim em países, de eu chegar lá e o irmãozinho está lá, está difícil, está ruim, estou juntando dinheiro para voltar para o Brasil, estou tentando, trabalho 12, 13 horas por dia. Eu já fui em lugares pobres e vi crentes ricos. Já fui em África, já fui em lugares que eu falo: como pode alguém prosperar num lugar desse? Está lá o irmão prosperando. Porque bênção não está na terra, está na pessoa. Só que a gente fica incutindo aquela ideia: vamos lá para aquela cidade que lá a gente vai ganhar dinheiro. Desculpa, eu não quero quebrar fundamentos aqui, por favor. Mas, irmão, tira isso da tua cabeça. Você pode até ir. Você vai romper se você tiver a bênção de Deus. Mas não é porque o lugar é rico. Porque enquanto Ló corria atrás do dinheiro, o dinheiro corria atrás de Abraão. E ficava Ló tentando ficar rico na porta da cidade. Só olha em Gênesis 19:1. Gênesis 18:1, está Abraão na porta da tenda lá, fazendo sacrifício ao Senhor, cuidando da família dele, prosperando como ninguém, de ser chamado o homem mais rico que tinha na época. E Ló está na entrada da cidade porque tem que fazer negócios, porque na porta da cidade é lugar de fazer câmbio, comprar, vender. E está lá o indivíduo pobre, sofrendo, tentando, a cidade riquíssima, e ele não prospera. Porque ele achava que escolher lugar prospera. Não, é transformar onde você está. Aí você pode ir para qualquer lugar, até deserto, Deus vai fazer florescer, acredite, querido. Porque se você tiver as estradas no coração, não depende de lugares. Eu preciso repetir isso, porque eu quero quebrar na tua mente. Alguns que vivem sofrendo uma vida inteira, vou escolher essa profissão para prosperar, e está infeliz, está até prosperando, está até ficando rico, mas está infeliz. Porque ele só pensou em ganhar o dinheiro, não pensou em ser feliz. Uma das coisas mais gostosas da vida é eu acordar de manhã e dizer: eu faço o que eu amo. Não importa se eu vou ganhar dinheiro ou não vou ganhar dinheiro, não faz diferença. Aliás, eu sempre fiz. Então eu vejo pessoas hoje sofrendo por falta desse senso claro de direção. Vou fazer uma pergunta para você: qual estrada você tem no coração? Apóstolo, eu estou tentando, estou vendo se dá certo. Para com esse negócio. Eu vou trabalhar a vida inteira para no futuro fazer o que eu amo. Pelo amor de Deus, pode nem chegar nesse final aí. Quando eu aposentar, aí sim eu vou fazer o que eu quero. Deus me trouxe aqui hoje para que você possa entender que é uma noite de decisão. 7 é ciclo fechado. E se você está aqui: mas cheguei ano passado, cheguei tem uma semana, não importa, tu chegou e está debaixo da nuvem desse lugar. Pode ser mais alto se está dando para Jesus. A questão é o roteiro. A gente pergunta assim: por que Deus não dá o roteiro inteiro? Abraão, vai para a terra que te mostrarei. Por que Deus não dá endereço? Irmão, tem coisas que se Deus desse o roteiro todo para você, você não ia. Eu lembro quando eu fui ao Sinai a primeira vez. Porque para ir no Sinai a gente normalmente tem que vir do Cairo. Porque não está dentro do território israelita. Então nem sempre que eu vou a Israel eu vou no Sinai. Fui algumas vezes só pelo Egito. Aí eu fui no Sinai. E como é comum, pastor, quando a gente vai sozinho em lugares, você quer depois levar a esposa, não é? Normal, ainda mais se for bonito o lugar, né? Se a experiência for boa. E a gente quer levar os filhos depois. Eu estou lá em cima do Sinai e falei: vou trazer minha mulher aqui. Lá de cima. Liberei a palavra, para quê, né? No outro ano estou eu lá com ela. Só que tu chega num local chamado Santa Catarina, uma coisa assim, um local lá embaixo, acho que é esse o nome mesmo. Você hospeda, dá uma janta, dá uma descansadinha, quando dá mais ou menos meia-noite, você começa a se preparar para ir para o Sinai. Escuridão danada. Tu não sabe nem a altura do negócio, está andando. Aí dá uma lanterninha para você que ilumina daqui a ali, e você começa a tua subida por volta de 1 da manhã. A minha pergunta é: por que tem que ser de noite? A resposta é clara. Pena que eu vou te contar aqui, mas já era. Você vai saber, lá você faz o seu trabalho. Nós estamos subindo, minha mulher comigo, né?
E a caravana inteira. Aí vem um pessoal do lado, os árabes lá, os egípcios, camelo good, $10, $10. Você, que camelo o quê? Eu vim ter minha experiência. Vou em cima de camelo. Só que depois de 1 hora andando, camelo good, $20, que aumenta, né? Aí você fala assim, camelo? Aí dá lá para as 4 da manhã, camelo good, $40. Espera aí, mas eu vou andar só um pouquinho e vou pagar. É mais caro, porque você não quis nisso, né? Aí você começa a falar, vou pagar. Você faz por 30, você já está querendo pagar 30, você vai. Minha mulher, quando deu mais ou menos 4 horas, antes, 2 e pouco da manhã, ela falou, Joel, está chegando. Eu falei, calma, está tranquilo. Ela iluminava assim, não via, né? Porque a luz não chega até lá em cima. Aí vai dando 4 da manhã, ela falou, Joel, faz uma coisa, o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, meu amor. Eu desejei lá do Sinai que você ia estar comigo. Ela falou, meu amor, mas nós somos uma só carne, o que eu estou fazendo de madrugada andando nesse negócio? Ela é muito prática, minha esposa. Somos casados há 32 anos, fica tranquilo. Aí, eu conhecendo ela, eu falei, meu amor, mas agora já era, está aqui. Falta pouco? Eu falei, falta pouco. Quando deu 6 horas da manhã, amanheceu, ela olhou assim e falou, meu Deus, é alto demais. Só que tinha andado bastante também. Aí é uma questão de honra. Agora eu vou até em cima. Você sabe que Deus, querido, Ele não dá o trajeto todo para você. Porque se você visse o tamanho, você não iria. Só que quando você andou e quando você enxergou, você fala, olha para trás e fala, meu Deus, eu não vou voltar mais não. Por mais difícil que eu estou passando luta, mas eu vou chegar. Porque a visão da chegada vai me sustentar. Aí nós fomos de mão dada, subindo aquele monte de degrau lá, e fomos até lá em cima. Quando chegou lá, ela falou, obrigado, meu amor. Ela falou, que bom que você insistiu para que eu viesse aqui. Porque é uma das experiências mais lindas que eu estou vivendo na minha vida. Só que no caminho é natural. No caminho é comum, você está no trajeto, você ainda mais quando você não tem a visão. Quando você não sabe onde você vai chegar. Eu digo isso a você porque muita gente aqui hoje está no meio de um processo. Só fala comigo assim, eu tenho as estradas no coração. Essa é a profecia que você tem que liberar. Essa é a bênção, eu tenho. Ah, mas tá, não, fica tranquilo, eu tenho. Porque andar com quem sabe para onde está indo é uma satisfação, acredite. Já teve momentos no meu ministério que não é nenhuma vaidade que eu vou te falar, não, de verdade. Eu chegava assim e dizia, Senhor, o que essas pessoas estão fazendo comigo? No bom sentido, como que elas estão me seguindo? Porque a gente está aqui em um lugar com dificuldade, luta atrás da outra, tantos lugares para essas pessoas irem, igrejas até assim, porque é mais antigas, e esse indivíduo está comigo aqui, faltando quase tudo. Mas no futuro eu entendi que não tinha nada a ver com estrutura, não tinha a ver com lugares. A gente colocou uma tenda uma vez, meu irmão, que o calor era tão intenso. 3.000 cadeiras. Você chegou lá? Não. Você foi depois. Você pegou já a parte boa. Botava um vento assim do lado, que saía uma água, que as irmãs chegavam com aquele cabelo, quando batia, o cabelo murchava. Tinha culto, tinha 3.000 pessoas. Um calor absurdo. Eu falava, Deus do céu, o que essas pessoas estão aqui dentro, suando de bica, e não saem daqui de dentro? Você sabe o que é, querido? É claro que hoje, se você for lá, está jóia, tem ar-condicionado, tem tudo, o pessoal firme comigo também. É melhor ter boas estruturas, mas mesmo quando não tinha. Porque o problema não é estrutura, é senso de direção. Porque se eu estou no lugar que eu sou desafiado, eu vejo o futuro, eu digo, não importa, o caminho pode estar árduo, mas eu quero chegar. Eu quero também romper, eu me identifico com essa luta, eu me identifico, não é assim, irmão? Diga amém aí. Eu falo isso de todo o coração, porque eu prego viajando, mas eu não sou conferencista, sou pastor de uma igreja local. Na geografia de Israel tem tanta coisa, dificuldades, mas o salmista ele não nega que tem, ele começa a falar. Só que o entusiasmo dele é tão grande, o senso de orientação dele é tão grande, ele me põe na chegada, no meio do deserto. Ele está aqui na chegada dizendo quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele está dizendo uma coisa que é como me empolgando. Eu levo caravanas e pessoas a Israel já faz alguns anos. Eu já fui lá mais de 30 vezes. E um dia alguém perguntou assim para mim, Rogério, como você já foi, perguntou para mim, apóstolo, como você já foi lá mais de 30, 36 vezes? Será que você tem alguma emoção ainda? Eu falei, olha, eu tenho. E é incrível como tenho. Por mais que eu já fui em tantos lugares, mas quando eu vejo
alguém pela primeira vez indo comigo e vejo ele subindo o Carmelo, alguns chorando, quando alguns passam pelo batismo dizendo, meu Deus, eu me emociono vendo eles, porque já não me emociono por estar lá, eu me emociono vendo o que Deus está fazendo. Sabe o que é isso? Pessoas que diziam para mim, eu nunca quis ir, mas quando eu vi você falando, eu desejei. Porque eu digo, sabe o que é? Porque eu sou apaixonado. Quando você se apaixona por algo, querido, você não tem dificuldade alguma das pessoas andarem com você. Minha célula, ou sei lá, meu projeto, meu ministério, o que ninguém vem? Porque faltam as estradas. Se você tiver convicção, você leva a gente até no deserto. E o deserto não vai parecer deserto. Porque você vai trazer tanto entusiasmo pelo que está vivendo, que as pessoas vão dizer, uau, eu quero passar por isso novamente. Não se trata de lugar, não se trata de ter uma casa boa, não se trata de ter o melhor carro. Se Deus abençoar, tenha. A glória a Deus por isso. Mas não se trata, não fique esperando ser feliz quando ter. Acredite, minha mãe, ela prova isso para você. Uma casa pode ser uma casa agradabilíssima, desejada na vizinhança, mesmo não tendo toda a mesma performance, tudo que tem em outro lugar. Deus te deu algo que ninguém tem. Deus colocou algo dentro de você que ninguém tem. Deus te entregou um tesouro dentro de você, e Ele falou, bem-aventurado aquele cuja força está em ti. Ele está dizendo que enquanto eu ando, eu sou fortalecido, enquanto eu ando. Então eu quero, antes de terminar, quem está recebendo, diga amém. Amém. Senão me empolgo. Eu quero ler com você o que eu citei agora há pouco. 2 Coríntios 12, 9. Segunda Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim. Então ele me disse, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa onde? De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse, habite o poder de Cristo. A gente conhece esse texto, a gente cita esse texto, acha bonito o texto, mas a pergunta é, como que alguém se gloria na fraqueza? Naturalmente falando, não tem lógica isso. Como que eu tenho um limite e dou glória a Deus pelo meu limite? Como que a minha dor vem e eu falo, Deus, obrigado por ela? Será que Paulo era um homem que gostava de sofrer, gente? Não era, não. O problema foi o que ele viu. O problema foi o que eu vi. Deus deu a ele um arrebatamento, pastor, que ele chegou num nível de revelação, que você mesmo citou algo aqui hoje, que ele tinha um espinho na carne, que não permitia que ele se soberbecesse do tamanho da revelação que ele teve. Mas eu te diria uma coisa, eu não teria como ter aquela revelação sem soberba, porque o pouco que a gente sabe, se deixar, a gente já se acha. O irmão já descobriu um negocinho ali, já fala, eu tenho a força. Paulo, querido, escreveu coisas que não precisa de muita apresentação. Você lê as cartas dele. Você pega um versículo, a gente prega um mês em cima de um versículo dele, porque ele tinha algo que ninguém tinha. Só que quando ele viu, ele voltou para a terra. Ele foi no céu e voltou. O problema foi o que ele viu. Quando alguém fala, vou te matar, ele pensava, vai me levar para onde eu vim? Então mata. Você está entendendo? Não é porque eu quero morrer, é porque o que eu vi, eu quero voltar para lá. Se alguém começar a me bater, isso vai me ajudar a ver o que eu vi, pode bater. Então a gente fala assim, como que pode alguém se gloriar na tribulação? É isso, ele está dizendo, a tribulação me faz ficar próximo do que eu vivi. E eu olho para o que eu vivi, eu não consigo mais viver nessa terra, está difícil habitar aqui. Por quê? Porque ele queria voltar, só que ele tinha uma missão. Aquele que tem as estradas no coração, querido, ele consegue suportar. Você viu Estevão, quem mesmo? Estevão estava sendo apedrejado depois de uma pregação, querido. Só que quando você lê o texto com cuidado, ele fala que o céu abriu para ele. Ele tem uma visão do céu. Irmão, quem está sendo apedrejado tem tempo para isso? A pedra está batendo, está doendo. É pedrada mesmo, é de machucar, é de cortar. Só que a visão que ele está tendo de Deus é tão louca, tão tremenda, tão absurda, que ele não sente a dor da pedrada. Pedrada todo mundo leva, querido. A diferença é que quando eu tiro os olhos do caminho, eu começo a sentir dor. Mas se eu estiver com os olhos no caminho, eu paro de sentir dor. O problema não é a pedrada, o problema é eu tirar os meus olhos do objetivo que Deus colocou na minha vida. Quando você começa a sentir muita dor, reclamar demais, é porque você está desviando do projeto.
Porque pedrada sempre teve, você que não sentia, porque você estava tão voltado para o que Deus tem para a tua vida, que batia, alguém falou, você não está sentindo, estou sentindo nada. Agora, de repente, você começa a deixar de ir no culto, deixar de orar, deixar de buscar. Você, ai, está doendo. Ai, está doendo. Espera aí, mas a pedrada já estava vindo antes. É que você não sentia. O apóstolo Paulo, olhe bem, nós já vamos orar. Ele diz assim, a tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoa, porque ele diz o seguinte, eu me torno uma casa de poder. Olha que coisa tremenda. Para que repouse o poder de Cristo. Ele usa a palavra habitar, preste atenção. É como a Shekinah de Deus invadindo o templo. Tomava o templo inteiro. Ele diz que quando eu estou fraco, o poder de Deus enche a minha vida. Então ele começou a gostar, não do sofrimento, mas do que o sofrimento provocou nele. E ele diz o seguinte, o poder habita em mim. Amado, as suas fraquezas, as suas tribulações podem fazer você morar em duas casas, uma ou outra. Ou você vai morar no tanque de Betesda, que Betesda é casa de misericórdia. Aquele paralítico que estava lá, ele recebeu uma palavra de ordem. Ele começa a dizer sobre o que as limitações dele, e Jesus, mesmo assim, Jesus não tem quem me leva, Jesus não sei o quê, Jesus deixou ele falar tudo que ele tinha que falar. Imagina aquela perna atrofiada, que ficar de pé já é um milagre. Jesus mandou ele ficar de pé e carregar o leito. Irmão, peraí, você não está entendendo, se você estivesse lá, você ia achar que Jesus é ruim demais. Como que um paralítico há 38 anos, com perna atrofiada, que não tem nem músculo, não tem força, fica de pé e pega a tua cama? Será que não tem ninguém para carregar a cama dele? Será que não tinha uma pessoa, um discípulo, um diácono, um voluntário, no ministério de Jesus, para não, deixa que a cama eu carrego, Jesus. Não. Ele vai carregar a cama dele. Por quê? Porque Jesus não teve pena dele, como todo mundo teve. Jesus sabia que dentro dele, a Bíblia fala que ele se viu curado, depois você vai no texto. Só que ele se viu curado sem estar curado ainda, isso que é loucura. Ele está aqui, ó, todo no chão ainda, e a Bíblia fala, ele se viu curado. Antes de se levantar, ele já estava curado, porque Jesus queria primeiro mudar a maneira dele pensar. Aí Jesus fala, levanta, mas não é só levantar não, pega a tua cama e vai andando com ela, com aqueles cambitos, imagina, despedindo, tem 5 pavilhões de doentes, pavilhões são níveis. Imagina ele dando tchau para o colega, estou indo embora. Que isso, essa cama aí é porque eu não volto mais. Porque é para mudar dessa casa. Casa se chama casa de misericórdia. Porque lá, às vezes, quando tem uma esmola, às vezes, quando tem uma sopinha, às vezes, quando tem uma ajuda, às vezes, quando alguém tem pena de você, às vezes, quando alguém vai te buscar, às vezes, quando alguém vai lá, tadinho dele, está na igreja e ninguém olha para ele. Só que você tem 2 casas que você pode morar. Você escolhe. Ser um coitado, só que aqui não tem coitado. Não tem, irmão. Conta a tua história que eu conto a minha também. Então, sai dessa casa de misericórdia e vai morar na casa de poder. O apóstolo Paulo diz, sabe o quê? Que a tribulação fortalece ele. Ah, mas ele é orgulhoso demais. Não. Ele está dizendo, está doendo, orem por mim, mas não tem pena de mim, não. Tem coitado aqui, não tem coitado aqui, não tem coitado aí, não. Eu posso até contar minha história e te emocionar, mas não porque eu sou um coitado. Porque Deus me deu muito além do que eu pensava. Só que tem gente que está na casa da misericórdia e não sai dela, porque ele sabe o seguinte, se eu sair dela, ninguém vai cuidar mais de mim. Ninguém vai olhar mais para mim. Ninguém vai cuidar da minha família. Só que Paulo disse o seguinte, olha, não tem essa história não. Para de chamar a atenção das pessoas como se você fosse um coitado, uma coitada. Você tem poder. Porque tudo que você viveu te ensinou algo que o mundo não tem. E ele começa dizendo uma coisa, ele termina dizendo uma coisa. A tua graça, ela me basta. Deixa eu te contar uma coisa nos próximos poucos minutos. Vem cá um pouquinho, pastor, que depois você vai ficar por aqui já comigo. Você já viu um termo chamado menos é mais? Você pode ou pegar um pedestal ou segurar o microfone para mim aqui, se quiser. Fica perto de mim aqui, vai. Segura para mim o microfone aqui. Você virou diácono agora, hein? É brincadeira. Você já ouviu o termo chamado menos é mais? Você usa em qualquer lugar. Na culinária, você pode usar na arquitetura, você pode usar na roupa. Tem gente que se arruma no escuro, né? Não estou criticando ninguém, não. É porque o indivíduo colocou tanta cor no dia só que você não sabe. Você pode usar isso na música, sabia? Está aqui os irmãos tocando. De repente, você viu que a guitarra ficou muito alta. Aí o pastor fala assim para o cara lá da mesa, fala assim, aumenta a voz do pessoal, aumenta o contrabaixo, aumenta a bateria, para ficar tudo igual. Assim tem que fazer? Vocês são inteligentes.
Se a guitarra está alta, eu aumento os outros? Eu abaixo a? Porque menos é mais. Só que nos seus ouvidos, o que você achou? Que ele aumentou os outros. Só que ele não aumentou. Ele só abaixou os níveis. Paulo está dizendo o seguinte, aqui está a graça de Deus, olha. O que é isso aqui? Ela está parada aqui e você ora assim, Deus, essa semana está tão difícil, meu filho está no hospital, aumenta a sua graça, aumenta o seu poder. Aí, Deus vai aumentar? Não. Ele não precisa, porque a graça dele te... Só que aí o problema é o seguinte, você está naquela história ainda de falar assim, um dia Deus vai me explicar o que eu estou passando. Você está aqui em cima, ó. Sua vida está aqui, ó, levando pedrada, que você tem evidência, né? Cheio de questionamento, cheio de pergunta. Deus vai me explicar. Ah, eu tenho que saber o que está acontecendo. Não é possível passar, eu sou fiel, estou aqui sofrendo. Irmão, você está alto demais. A graça está aqui, tá bom? Está aqui. E você está pedindo para Deus aumentar a graça. Ele não vai aumentar, porque menos é mais. Quem que está alto? É você ou a graça? Olha aqui para mim, gente. Quem que está alto? Você. A soberba, a vaidade, questionamento. Deus, um dia Deus vai mandar um profeta, ele vai explicar, irmão, Deus não explica, ele se revela. Deus nunca vai explicar nada para nós, porque Ele não tem obrigação de explicar nada, 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 nada. Ah, mas o senhor não sabe o que eu passei. Não sei, mas Ele não vai explicar. Deus, Ele se revela para os íntimos, se você se aproximar dEle. Só que aqui em cima, você está aqui, Deus vem, a graça está aqui. Só que um dia você começa a aprender, e você fala assim, Deus, desculpa, o senhor não precisa explicar mais nada para mim não. Senhor, obrigado por tudo que tenho, graças a Deus. Aleluia. O Senhor não... Aí você vai só baixando a tua bola, aqui ó. Você vai baixando. A graça está aqui, ó. Aí sabe o que ela faz? Quando você se localiza no teu lugar, ela vem e te cobre. Agora se a pedrada, o que vier, não te acha mais. Porque você não é aquele crente mais que fica debatendo, fica não sei o quê. Tem que fazer... É muito barulho, gente. Muita atividade. Tem muito barulho aí dentro da sua mente. Silencia esse negócio aí. Aí você está aqui, sabe o que acontece? Menos é mais. Aí você começa a falar assim, Deus aumentou a graça dele. Irmão, glória a Deus pela tua sensação, e continue sentindo, mas ele não mexeu 1 milímetro. A dele continua no mesmo lugar. Só que você está com a sensação, você fala assim, Deus me ama, mais do que todo mundo. Continua, é gostoso, porque... Mas não é nada disso. Ele não te ama mais do que ninguém. Ele não aumentou graça para ninguém. Ele está no lugar dele. Você é que chegou à conclusão de que não vale a pena ficar aqui brigando. E você desceu e submeteu a palavra. Aí você entrou no estilo de vida que você fala, meu Deus, eu tenho o que eu não mereço. Deus está fazendo coisas na minha vida. Aí mudou. Porque você não está mais agora brigando. Tem que me explicar o que está acontecendo. Morreu, perdeu, estou doente. A minha graça basta. Então, querido, menos é mais. Se põe no teu lugar, porque Deus já está no dele. E você vai ver uma graça poderosa. Obrigado, hein? Poderosa de Deus se movendo sobre a tua vida. Se tem alguém recebendo, dá um glória a Deus.